Se a ideia de infidelidade cruza sua mente, pause e escute meu relato. Sou o exemplo trágico do alto custo da deslealdade. Para aqueles que seguem as crônicas do Reddit, faço um apelo sincero para que divulguem este vídeo. É a forma de o YouTube impulsionar nosso conteúdo, fortalecendo muito o canal. Que a bênção divina alcance todos que colaborarem. Meu profundo agradecimento. E agora, vamos à narrativa. Chamo-me Mônica, com 34 anos, e hoje compartilho o relato mais angustiante da minha existência. É um conto de deslealdade, enganos e ruína. Uma desgraça que, tristemente, fui a autora. Se você assiste a isto, por favor, aprenda com minhas falhas. Não repita a mesma loucura que eu pratiquei. Meu esposo desvendou um vídeo íntimo meu com meu supervisor no exato momento em que eu lhe afirmava que chegaria mais tarde devido a uma suposta reunião. Era tudo invenção. Tudo teve início há aproximadamente 1 ano, quando comecei a trabalhar em uma agência de marketing em São Francisco. Meu chefe, Renato, era um homem cativante, de sucesso, daqueles que atraem todos os olhares ao entrar em qualquer ambiente. Eu era casada com Alan há 8 anos. Meu parceiro sempre foi um indivíduo dedicado, trabalhador, um homem que me amava de verdade. Contudo, na minha insensatez e presunção, joguei tudo isso fora. No começo, era apenas um gracejo, olhares prolongados, conversas que ultrapassavam o profissional, elogios que inflavam minha autoestima. Renato me enaltecia como se eu fosse insubstituível, dizia que eu era a melhor da equipe, que meu desempenho era perfeito, e eu, completamente vaidosa e suscetível à lisonja, permiti que aquilo dominasse minha mente. A primeira vez que aconteceu, eu disse a Alan que teria um compromisso importante após o expediente. Era mentira, tudo era mentira. Eu e Renato fomos para o apartamento dele, um luxuoso flat no coração da cidade. Lembro-me claramente daquele dia. Meu coração batia freneticamente, minhas mãos suavam e mesmo assim eu fui. Eu cruzei uma fronteira que jamais deveria ter ultrapassado. Depois daquela primeira ocasião, aquilo virou um padrão, cada vez mais frequente. Eu inventava pretextos para chegar tarde em casa. Reunião com cliente, projeto urgente, prazo apertado para entregar resultados. As falsidades saíam da minha boca com uma facilidade alarmante. Eu me transformei em uma mentirosa habilidosa. 2, 3, às vezes 4 vezes por semana, eu ia para o flat de Renato depois do trabalho. Passávamos horas juntos enquanto meu marido me aguardava em casa, provavelmente preparando o jantar, crendo ter ao lado uma companheira leal. A culpa me consumia, mas eu persistia. Era como uma compulsão. Fiquei dependente daquilo, do desejo, da euforia, da sensação de ser atraída de outra maneira. E o pior, comecei a negar intimidade a Alan. Quando ele se aproximava, eu dizia estar exausta. Quando ele tentava me abraçar, eu me afastava. Quando ele queria dialogar, eu alegava precisar dormir. A realidade é que eu chegava exaurida das minhas escapadas, sem energia, sem vontade, sem consideração. Alan não compreendia. E como poderia? Ele tentava resgatar algo que nem sabia que já estava em ruínas. Ele não era bobo. Notou que eu estava diferente. Eu estava sempre no celular, escondia a tela quando ele se aproximava, mudava de assunto, criava mais pretextos. Comecei a me cuidar mais para ir ao trabalho. Usava novos perfumes, roupas sedutoras. Ele tentou conversar comigo várias vezes. Mônica, está tudo bem? Você parece diferente? Ele questionava com um olhar melancólico e apreensivo. Eu respondia, está tudo perfeito, é apenas estresse, mentindo, encarando-o diretamente nos olhos. E isso hoje me dilacera por dentro. Alan buscou salvar nosso matrimônio, preparou jantares românticos, comprou flores, tentou criar momentos e eu recusei todos, sempre com justificativas, sempre com frieza. Cada negativa minha era um golpe. E eu não percebia, ou talvez percebesse, mas simplesmente ignorei. O que eu não sabia é que Alan havia contratado um investigador particular. Sim, meu marido, desesperado, tentou entender o que se passava comigo. Enquanto eu vivia minha vida dupla, o detetive me seguia. Ele registrou tudo: horários, saídas, entradas no flat, encontros, diálogos, mas o pior ainda estava por vir. Eu não sei como. Até hoje não sei como, mas ele conseguiu registrar. Sim, filmou tudo. Instantes íntimos, áudio, vídeo, conversas. Ele tinha câmeras, tinha provas inquestionáveis. E quando penso no momento em que Alan recebeu esse material, vendo sua esposa nos braços de outro homem, sinto uma dor que jamais desaparecerá.
Mas ele não armou um escândalo, não me confrontou, não gritou, não chorou na minha frente. Ele foi frio, silencioso, estratégico. Enquanto eu o enganava, ele reuniu tudo: fotografias, vídeos, mensagens, registros. Depois, procurou um advogado especializado em divórcio e um contador para proteger seus bens. Enquanto eu destruía nossa união, ele estava preparando a minha queda, e eu não tinha a menor ideia. Pessoal, antes de prosseguir com a história, quero deixar um breve aviso. Se você deseja acessar conteúdos exclusivos como shorts e ainda receber benefícios como selo e enquetes, torne-se membro do canal agora mesmo. Conto com a colaboração de vocês. A reviravolta aconteceu em uma terça-feira que jamais me sairá da memória. Eu cheguei em casa depois de mais um encontro com Renato, pronta para inventar outra desculpa. Quando encontrei Alan sentado na sala, ele estava perfeitamente calmo. Na mesa de centro havia um envelope grande. "Senta, Mônica, precisamos conversar", ele disse com uma tonalidade de voz que eu nunca havia escutado. Não havia raiva nem sofrimento evidente, havia apenas uma frieza profunda, cortante, que me paralisou por dentro. Ele empurrou o envelope em minha direção, abriu e começou a mostrar as fotografias. Uma por uma, eu e Renato entrando no edifício. Eu e Renato saindo horas depois. Imagens nítidas, irrefutáveis, inegáveis. Meu coração parou. Meu universo simplesmente desabou. "Alan, eu posso explicar", tentei argumentar, mas ele levantou a mão, me calando instantaneamente. "Eu não quero escutar suas falsidades, Mônica. Já ouvi mentiras suficientes para uma vida inteira", ele disse ainda com aquela tranquilidade apavorante. "Você não vai justificar nada. Eu vou falar e você vai apenas escutar." Então ele revelou o que havia feito. Ele enviou cópias de todo o material para o Departamento de Recursos Humanos da empresa. Relação íntima entre superior e subordinada, ainda mais oculta, desonesta, é motivo para rescisão por justa causa. E não só isso, ele enviou também para a esposa de Renato. Sim, Renato era casado, algo que ele nunca me contou, mas Alan não parou por aí. Ele descobriu que Renato estava desviando o capital da empresa para custear nossos encontros, utilizando o cartão corporativo para pagar o flat, jantares caros e presentes. Alan reuniu todas as provas e enviou para a diretoria da empresa e para as autoridades competentes. Em menos de 48 horas, eu e Renato fomos dispensados. Renato enfrentaria um processo legal por desvio de verba. A esposa dele iniciou um processo de divórcio e pediu uma indenização vultosa. A carreira brilhante dele, construída ao longo de anos, foi arruinada em questão de dias. E eu perdi tudo. Meu emprego, meu esposo, minha imagem. Alan entrou com o processo de divórcio e, devido à traição confirmada, eu não tive direito a praticamente nada. A residência que construímos juntos ficou com ele. Os bens adquiridos durante 8 anos ficaram com ele. E eu sabia, no fundo, que era justo, mais do que justo. Mas a destruição não cessou. Em seguida, Alan enviou as evidências para minha família. Meus pais ficaram arrasados. Minha mãe chorou por vários dias. Meu pai não consegue me encarar até hoje. "Não foi assim que te educamos, Mônica", minha mãe me disse em meio a prantos. "Como você pôde fazer isso com o Alan, com um homem que te amava tanto?" Meus irmãos romperam contato comigo, minhas amigas se afastaram, e quando a história se espalhou na internet, eu me tornei um exemplo público de vergonha. A mulher que traiu o cônjuge com o chefe, a destruidora de lares, a esposa infiel que mentiu por meses. Até meus sobrinhos foram afastados de mim. Meus irmãos não querem que eu sirva de influência para os filhos deles. E eu entendo perfeitamente. Hoje, passados 6 meses, estou residindo em um pequeno apartamento alugado nos arredores de São Francisco. Consegui um trabalho de meio período em um supermercado, porque nenhuma empresa da minha área aceita me contratar. Minha reputação profissional foi completamente destruída. Não tenho mais contato com Renato. Assim que tudo veio à tona, ele me culpou por tudo. Disse que eu o seduzi, que eu era manipuladora. O mesmo homem que afirmava me amar e que eu era especial me abandonou na primeira dificuldade. Eu percebi tarde demais que fui apenas um passatempo, um objeto, algo descartável. As noites são as piores. Fico sentada neste apartamento vazio, revivendo tudo que perdi. Penso em Alan. Penso em como ele deve estar agora. Será que ele conseguiu seguir em frente? Será que encontrou alguém que o ame de verdade? Eu espero que sim. Ele merece. Ele sempre mereceu. A solidão hoje é opressora. Ninguém deseja se aproximar de mim. Até no trabalho, as pessoas me observam de longe, como se meu erro fosse contagioso. E talvez seja mesmo.
Talvez eu tenha me tornado alguém tóxica. Talvez eu seja alguém que precise ficar sozinha, porque eu arruinei tudo o que eu tocava. A vergonha é o sentimento que mais me consome. Não consigo olhar as pessoas nos olhos. Quando saio na rua, sinto como se todos estivessem me observando, julgando, apontando e sussurrando. É ela, a mulher que traiu o marido com o chefe. Eu sei que isso é, em parte, delírio. Sei que a maioria das pessoas nem conhece minha história, mas a culpa é tão intensa que parece estar gravada na minha face. Evito todos os lugares que eu e Alan costumávamos frequentar. O restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, o parque onde ele me pediu em casamento, a praia onde passamos nossa lua de mel. Cada local é uma lembrança vívida de um tempo em que eu era amada, respeitada e feliz. Um tempo que eu mesma arruinei com minhas próprias ações. Parei de usar redes sociais completamente. Não consigo ver fotos de casais sorrindo, famílias reunidas, amigos se divertindo. Tudo isso me recorda do que eu possuía e estraguei. Ver pessoas vivendo a vida que eu poderia estar vivendo é um tormento diário. Comecei a fazer terapia há 3 meses. Foi a única decisão sensata que tomei desde o início de tudo isso. Minha terapeuta me fez enxergar aquilo que eu nunca quis reconhecer. Eu vivia buscando aprovação externa, como se meu valor dependesse do olhar e da aceitação de outras pessoas. Ela disse algo que nunca vou esquecer. Mônica, você arruinou sua própria vida tentando preencher um vazio interno com atenção alheia. Você trocou algo real e valioso por algo superficial e passageiro. E ela está certa. Renato me fazia sentir especial, desejada, importante, mas tudo aquilo era uma quimera, um jogo de domínio, uma conquista, um capricho. Alan me amava de verdade, me conhecia profundamente, estava comigo em todos os momentos e eu joguei esse amor fora. Por quê? Por alguns elogios, por euforia, por vaidade. A terapia me fez enxergar meu egocentrismo. Nunca pensei nas consequências. Nunca parei para imaginar o sofrimento que causaria a Alan, a família dele, a minha própria família. Eu só pensava em mim. O que mais me atormenta é saber o que Alan enfrentou. Um amigo em comum me contou que ele caiu em depressão profunda. Precisou de tratamento, precisou se afastar do trabalho. Ele, que sempre foi resiliente, cedeu. Eu imagino as noites que ele passou acordado se questionando onde havia falhado, quando a verdade é que ele não falhou em nada. Eu fui a falha. Eu fui a quebra. Eu fui a infiel. Tento imaginar o que foi para ele assistir aos vídeos, ouvir as palavras que eu dizia para Renato, as mesmas palavras que deveriam ser apenas dele. Como alguém se recupera disso? Como alguém volta a ter confiança depois de uma traição tão profunda e prolongada? A família dele, que sempre me tratou como filha, também foi destruída. A mãe dele disse que nunca mais quer ouvir meu nome. O pai dele se recusou a falar comigo quando tentei me desculpar. E eu entendo, eu realmente compreendo. Quanto a Renato, ele também perdeu tudo. A esposa entrou com pedido de divórcio, levou os filhos, a empresa o processou, ele enfrenta acusações criminais, está arruinado tanto quanto eu. Ele tentou me procurar algumas vezes no começo, mas eu o bloqueei. Não porque eu o odeie, mas porque finalmente entendi que nós dois fomos responsáveis pela destruição de nossas próprias vidas. Ele abusou do poder. Eu traí meu casamento. E Alan destruiu nós dois de forma calculada, minuciosa, exata. Foi justo, foi cruel, eu não sei mais, mas foi consequência. Houve momentos, especialmente nos primeiros meses, em que eu não queria mais seguir adiante. A dor era tão imensa que pensei em desaparecer, mas minha terapeuta me amparou. Ela disse: você não pode desfazer o que fez, mas você pode escolher quem decide ser a partir de agora. Eu não posso reaver Alan, eu não posso reaver minha família, eu não posso reaver minha reputação, meu casamento, minha história. Tudo isso está perdido para sempre, e eu preciso aprender a conviver com isso. As noites continuam sendo árduas. Acordo às 3 da manhã com o coração acelerado e a culpa apertando o peito. Repasso cada passo que me trouxe até este ponto. Se ao menos eu tivesse negado naquela primeira vez. Se ao menos eu tivesse reconhecido o valor do que eu possuía. Mas agora não há retorno. Algumas coisas, quando fraturadas, nunca podem ser reerguidas. E eu quebrei meu casamento em pedaços que jamais poderão ser unidos novamente. Eu perdi o amor da minha vida. E essa é uma sentença que eu mesma determinei. Aceitar que minha família não quer mais saber de mim é um sofrimento constante que carrego diariamente. Cresci em uma família coesa, onde todos participavam dos almoços de domingo, dos aniversários e das datas festivas. Hoje sou a ovelha negra, a filha que não é mais bem-vinda,
a cadeira vazia que ninguém comenta. E sim, eu ainda vejo tudo pelas redes sociais. Mesmo tendo desativado minhas contas, encontro um jeito de observar. Meus pais, meus irmãos, todos reunidos e eu não estou lá. E o pior é que sei que a culpa é inteiramente minha. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, mas não posso. Tudo que me resta é compartilhar o que aprendi, na esperança de que alguém não cometa as mesmas falhas que eu cometi. A relva do vizinho nunca é mais exuberante. Aquela paixão avassaladora que vivi com Renato não passava de engano. Química, ego, vaidade. O que eu tinha com Alan era verdadeiro. Era um amor edificado dia após dia, em gestos simples, em consideração, em lealdade. E eu o joguei fora. Infidelidade nunca compensa. Nunca. Por mais estimulante que pareça no momento, por mais que o coração se acelere com o proibido, a devastação que vem depois é esmagadora. Você não destrói apenas seu relacionamento, você destrói sua reputação, sua tranquilidade, sua imagem perante a família, os amigos e você mesma. Se você não está contente, seja franco, dialogue, tente resolver ou termine, mas não traia. A traição é a forma mais covarde de encerrar um relacionamento. Eu acreditava que poderia ter o melhor dos dois mundos, a segurança do amor de Alan e a excitação da paixão proibida. No fim, fiquei sem nenhum dos dois. Toda escolha tem um custo. Não refleti sobre isso quando comecei a ser infiel. Se eu tivesse parado por um único instante para ponderar as consequências, talvez tudo tivesse sido diferente. Há algumas semanas escrevi uma carta para Alan. Coloquei nela tudo o que sinto: remorso, dor, culpa, vergonha. Mas nunca tive coragem de enviá-la. O que eu diria? Desculpe por arruinar sua vida. Desculpe por trair sua confiança. Desculpe por mentir olhando em seus olhos. Não há palavra que apague o que eu fiz. Então, a carta está guardada em uma gaveta. Talvez seja melhor assim. Talvez o ideal para ele seja me esquecer completamente, e eu não o culpo por isso. Na carta, eu disse que ele merece ser feliz. Disse que espero que encontre alguém que o ame de verdade, como ele merecia ter sido amado desde o princípio. Disse que eu fui a pior decisão que ele tomou. E é a verdade. Mas nenhuma dessas palavras traz de volta o que eu aniquilei. São apenas palavras de uma mulher que compreendeu tarde demais o valor do que tinha. Agora, 6 meses depois, estou reconstruindo minha vida dos destroços. Trabalho em um supermercado, um cargo muito inferior ao que eu tinha antes. Pago minhas despesas, vivo de forma modesta, faço terapia, tento entender por que agi daquela forma. Descobri que sempre busquei validação externa, que tinha receio de envelhecer, de não ser cobiçada, de não ser suficiente. Mas compreender não apaga nada. Aceitei que minha família talvez nunca me perdoe. Aceitei que meu casamento acabou para sempre. Aceitei que algumas ligações, quando desfeitas, nunca mais podem ser reestabelecidas. Se você está ouvindo minha história, está pensando em trair, por favor, não faça isso. Não cometa o mesmo erro que eu. Se não está feliz, expresse-se, resolva ou termine. Mas não engane. Não destrua alguém que te estima. Não destrua a si mesma. E se você já traiu e está ocultando, saiba, a verdade sempre vem à tona. E quanto mais tardia, mais implacável será. Meu nome é Mônica. Eu possuía tudo e perdi tudo. Perdi meu esposo, Alan, perdi minha família, perdi meu emprego, perdi minha honra. E não tenho quem culpar, exceto a mim mesma. Esta é a minha história. Um relato de como a infidelidade não apenas fere, mas devasta. Uma história que eu espero que sirva de advertência para quem ainda tem a chance de escolher diferente. E Alan, se um dia você escutar isso, eu sinto imenso pesar. Do fundo da minha alma, eu sinto muito. Você merecia fidelidade, afeto, respeito. E eu falhei. Espero que você encontre a felicidade verdadeira. Esta é a confissão da mulher que arruinou a própria vida. Que sirva de alerta para quem ainda pode evitar o mesmo destino. Meus agradecimentos à comunidade do Reddit. Mesmo vendo que algumas pessoas criticaram meu post, eu não poderia deixar de alertar. A traição não compensa. É um caminho sem volta. Perdão, sabe,